No capítulo de número 21 do livro de Enoque está escrito assim: então eu fiz um circuito para um lugar o qual nada estava completo. E lá eu não vi nem as tremendas manufaturas de um céu exaltado e nem de uma terra estabelecida, mas um lugar desolado, preparado e terrível. E lá também eu vi 7 estrelas do céu amarradas juntas, semelhante a grandes montanhas e semelhantes ao fogo fervente. Eu exclamei: por quê? Qual espécie de crime elas foram amarradas e por que foram removidas do seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, o qual conduzia-me, respondeu: Enoque, por que perguntas? Por que arrazoas consigo mesmo e ansiosamente indagas? Estas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus. Estão aqui amarradas até que o número infinito dos dias dos seus crimes esteja completo. Muito bem. Há muito que aprendermos desse capítulo 21. Porque nesse processo de ascensão de Enoque, nós vemos que ele chega num lugar a qual ele faz uma exploração, um circuito que ele fala, completo. E ele vê ali um céu exaltado, ao qual ele diz assim no versículo 2, eu não vi nem as tremendas manufaturas de um céu exaltado e nem de uma terra estabelecida, mas muito pelo contrário, ele viu um lugar desolado, preparado e terrível. Quer dizer, manufatura lembra o que? Lembra que algo estava sendo realizado, algo estava sendo feito, uma obra estaria sendo feita e uma obra que ficou inacabada. Um céu que devia ser exaltado, perfeito, mas infelizmente acabou num céu imperfeito e numa terra a qual ele julga que não fora estabelecida. Então era um lugar desolado, deveria ser o contrário, mas era um lugar desolado. E lá ele viu também 7 estrelas do céu que estavam amarradas, semelhante a grandes montanhas e semelhantes ao fogo fervente. E ele exclamou: por quê? Qual espécie de crime elas cometeram para que elas ficassem amarradas? E por que foram removidas do seu lugar? Bom, não há dúvida que essas 7 estrelas representam as 7 grandezas, as 7 glórias, a glorificação, o grau de glorificação o qual o cristão, o homem que caminha pela fé, ele tem como proposta durante a sua trajetória. Então essas 7 estrelas está descrita lá em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 20, o qual mostra a glorificação daqueles que praticam a fé em graus. De acordo com o grau de glorificação, será o grau da grandeza. Quanto maior a massa, o brilho, o alcance da glória. E veja como a fé vai pouco a pouco nos levando a atingir maiores magnitudes. Também existe o risco de ser lançado a esta condição que Enoque descreve no capítulo de número 21. E quando isso acontece? Acontece quando transgredimos o mandamento do Senhor, deixamos de praticar a fé, de crer nele, de confiar nele, de deixar que ele seja o autor dessa obra. A manufatura dessa obra está nas suas mãos. Ele quer criar uma grandeza perfeita, uma magnitude perfeita,
Ele quer criar um céu perfeito, uma terra estabelecida. Mas quando o homem que pratica a fé abandona o caminho da retidão, o caminho da confiança, o caminho da fé, ele larga sua esperança, sua perseverança na fé, não importa o grau que ele esteja nesse estágio de glorificação, a grandeza que ele tenha. Eu já falei que são 7 graus, são 7 estrelas. Ele sempre, sem dúvida, será lançado a essa condição que se descreve no capítulo 21 do livro de Enoque. Então é o risco que todos quantos estão nesse processo de busca pela magnitude, pela grandeza, pela glorificação, correm se realmente abandonam o Senhor que o chamou para essa glória. Isso serve de alerta, serve de um sinal de alerta para todos que estão nessa caminhada e que pouco a pouco vão atingindo graus mais elevados de grandeza, de glória. Quanto maior, quanto maior, mais avançado no caminho, com certeza a sua grandeza será maior. Seremos realmente uma estrela de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima grandeza. Tudo isto alcançado pela fé, e se houver em nós uma fé perseverante, para que nós não venhamos nos transformar num lugar desolado, terrível, e nem numa terra que não fora estabelecida.